A paz do Senhor, meus amados, irmãs e irmãs, filhos lindos e lindas de Deus, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre fé e podemos dizer que é sim uma meditação e uma meditação muito profunda sobre fé. Queria te pedir que você receba, porque é forte o que vai ser ensinado pelo Espírito Santo para as nossas vidas. Eu profetizo como ministra do Evangelho toda sorte de bênçãos na sua casa, na sua família, com os seus animais, seu trabalho e tudo que pertence a você. Amém? Aleluia! Qual que é o tema da nossa mensagem? Fé inabalável. Eu pergunto a você, você tem uma fé inabalável? Nada abala a sua fé. Então nós vamos começar falando sobre Abrão, né? Abrão antes de ser Abraão. Deus, ele dá uma palavra para Abrão. Para quem não sabe, o significado de Abrão significa pai exaltado. Deus fala com ele, sai da sua terra, né? Sai da sua parentela, né? E quando nós vemos aqui, sai da sua terra, né? O lugar onde ele nasceu, aonde ele foi criado, sai do meio dos seus parentes, né? A parentela, sai da casa do teu próprio pai, para uma terra que ainda eu vou te mostrar. Meus amados, para que Deus pudesse operar os propósitos divinos na vida de Abraão, né? Até então, Abrão, teria que haver uma mudança radical. Ele teria que sair. Ele teria que sair. E qual a lição que nós tiramos desse primeiro momento? Que nós precisamos de estar atentos à voz de Deus para sabermos exatamente aonde Deus quer que você esteja, que eu esteja, para operar nas nossas vidas um grande milagre, um grande milagre. Então é preciso também nós trabalharmos as nossas emoções e nos desprender de tudo aquilo que nos trava. Por exemplo, se Abraão tivesse olhado, né, essas questões, ele poderia não ter saído do meio do seu povo. E o que acontece na sua vida? Pode ser que Deus quer fazer mudanças, até mesmo radicais, na sua vida. Pode ser que Deus queira que você mude de cidade, mude de casa, saia do meio da parentela e vá para exatamente o propósito que Deus te chamou. Em Gênesis capítulo 2, versículo 2, Deus entrega para então Abrão um pacote mensurável de presentes. Primeiro, vou te fazer, Abraão, uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Você será uma bênção. Quem te abençoar será abençoado e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Em você todas as famílias serão abençoadas. Significa, meus amados, que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo já está pronto e resolvido no projeto de Deus. Ou seja, vitória garantida. Abraão obedeceu. Vocês imaginam Abraão tendo todos esses comandos de Deus, recebendo palavras assim específicas. Se ele tivesse questionado a Deus, tudo poderia ter dado errado. Então, quando Deus nos dá um comando, nós temos que obedecer o comando de Deus. E ele obedeceu, né? Ele estava com 75 anos de idade na terra de Harã,
né? E você, muitas vezes, você fala assim, mas eu estou muito velho para fazer isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Não, meu querido, quando Deus chama, Ele te capacita. Nós não podemos olhar para nenhum tipo de circunstância, questão de idade, questão das dificuldades. Se Deus falou, já deu certo. Quando Deus te chama, Ele traz para você tudo aquilo que você precisa para cumprir o projeto de Deus. Então, Deus, fala para ele sobre a terra de Canaã, que manaria o leite e o mel, que já manava, né? O Senhor mandou Abraão erguer os olhos e olhasse para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e falou, de novo, vou te dar toda essa terra e também para a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. E se alguém puder contar o pó da terra, vai poder contar a sua descendência. Mas claro que ninguém tem o poder de contar o pó da terra. Mas Deus queria mostrar para Abraão o quanto seria gloriosa, tremenda e imensurável a descendência dele. E nós vemos que onde que Abraão passava, ele levantava um altar. Significa isso, a nossa comunhão com Deus, ela não pode ser, na verdade, atrapalhada. Ela não pode ser, na verdade, impedida por nada, por ninguém desta terra. Interessante que Abraão, ele resolve levar o seu sobrinho Ló. O que significa isso, gente? Deus tinha falado que não era para ele levar ninguém. Mas Abraão, quis dar um jeitinho de levar. E o que aconteceu? Aconteceu que houve problemas com os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E Abraão, não, nós vamos ter que nos separar, porque não está certo essa questão de nós ficarmos discutindo, porque nós somos parentes bem chegados. O que significa isso? Que Abraão quis levar pelo menos um e Deus tinha falado, não é para você levar. Então, o próprio Abraão falou para Ló, escolhe aí o que você quer, para onde você quer ir. Foi quando Ló decidiu ir para as colinas do Jordão, na região de Sodoma e de Gomorra. E depois, de um tempo, o que aconteceu? Aconteceu que vários povos inimigos lutaram contra Ló, o prenderam, levaram seus bens. Aí o tio bondoso ficou sabendo, preparou 318 soldados de guerra e derrotou esses inimigos, salvou Ló e também salvou os bens de Ló. E logo após nós vemos o encontro de Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, o rei de paz, o rei de justiça. E este homem chega para Abraão oferecendo vinho e o pão e abençoa Abraão. A Bíblia fala que Jesus, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aleluia! Melquisedeque. E esse sacerdote abençoou ali até então Abraão pelo Deus Altíssimo que tinha criado os céus e a terra e declarou para ele, olha, bendito seja o Deus que entregou a você os seus adversários nas suas mãos. E nesse interim, Deus faz uma aliança com Abraão. E Abraão tem uma visão. E Deus fala com ele, Abraão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo. Eu vou te dar uma grande recompensa. Mas aí Abraão questiona, Deus, eu não tenho filhos. O único que será o meu herdeiro será Damasceno, Eliezer, que é um servo que nasceu na minha casa. E o Senhor respondeu, não será o seu herdeiro Damasceno Eliezer. Pelo contrário, o seu herdeiro será gerado por você. O Senhor levou para fora e disse, olha Abraão, olha para as estrelas, se é que você pode contá-las, assim será a sua posteridade. E Abraão
creu nessa palavra. Abraão creu. Nós vemos no capítulo 17 que Abraão, de Gênesis, estava com 99 anos quando Deus apareceu em visão para ele. E Deus faz uma aliança com ele. Fala: ande na minha presença e ser perfeito. Meus amados, nós temos que andar na presença de Deus, para que a perfeição nos alcance, andar na sua palavra. E Deus fala com ele: o seu nome não será mais Abrão, mas será Abraão, porque você será chamado pai de nações, pai de nações, porque eu constituí, né? E a Bíblia fala que Deus falou com ele: farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Vou estabelecer uma aliança entre mim e você e a sua descendência no discurso de suas gerações, para ser o seu Deus, o Deus da sua descendência. Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque creu nas promessas. E Deus jurou por si mesmo, sabe por quê? Deus não tinha ninguém superior por quem jurar. E dizendo: te abençoarei e te multiplicarei. Meus amados, eu quero dizer para vocês que quanto mais você crê em Deus, mais você será amigo de Deus. Quanto mais eu crer, mais eu serei amiga de Deus. Então, nesta hora, coloque o seu coração na presença de Deus e fale com Deus neste momento: Senhor, eu quero ter uma fé inabalável. Eu quero ter uma fé sustentada pelo poder das suas promessas. Meu amado, Deus te chamou, Ele te capacita. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas é preciso que nós venhamos crer, porque nós que somos da descendência de Abraão, nós somos abençoados com nosso pai Abraão. A descendência de Jesus está aí, e é em Cristo Jesus que nós temos todas as bênçãos que Deus já determinou desde lá, quando Deus começou o seu projeto glorioso com Abraão, e o projeto foi vitorioso. Por quê? Porque Sara, com 90 anos, foi mãe, e Abraão, com 100 anos, foi pai. Significa que não importa, importa que você venha crer, para que isso venha a ser imputado por justiça. E quando nós confiamos em Deus, grande é a nossa vitória. Amém. Que Deus te abençoe. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus e um dia cheio de vitórias para vocês. Em o nome de Jesus.